A cura para muitas doenças pode estar escondida sob o maior laboratório do planeta, a selva amazônica. O Globo News Ciência e Tecnologia embarca com o Dr. Drauzio Varela e equipe numa viagem para descobrir os segredos que a floresta guarda. Seja numa pequena folha às margens da água ou no galho mais alto das árvores, milhares de substâncias esperam para serem pesquisadas. A viagem, partindo de Manaus, soma quase 10 horas. Nosso barco sobe pelo Rio Negro e avança até um de seus maiores afluentes, o Rio Cuieiras. O dia de trabalho começa cedo para todos. A equipe é formada por um botânico, um bioquímico, o coordenador do projeto e um mateiro. O objetivo é seguir nas pequenas voadeiras, procurando plantas importantes para a pesquisa contra os principais tipos de câncer. O que a gente está fazendo aqui? Estamos começando os trabalhos hoje. Qual é a primeira frente do ataque? O dia começa sempre assim, né? O pessoal separa o material e a gente sai para fazer as coletas, né? Esse aqui é a coleta chamada de igapó. O igapó é a mata inundada. Você vê que aqui parece um lago isso. A água do rio foi subindo, sobe muito nessa região. Nós estamos na época de cheia, né? Na época topo da cheia. Você vê que a água chega na copa das árvores. Na época de seca aqui, isso aqui é um nível... Na época de seca, esse cantinho aqui, por exemplo, não existe. Isso aqui fica terra seca, né? Só sobra a calha central do rio, né? Mesmo assim baixa, difícil de navegar. A cada 2 meses, os pesquisadores retornam à região. Agora, na época de cheia, é possível ter acesso a diferentes áreas de vegetação. Galhos que antes ficavam a mais de 20 metros de altura, agora ficam à mão. O cenário muda tanto que é possível fazer uma comparação por estas 2 fotos. Uma foi tirada durante o período da nossa visita, na cheia. A outra em plena seca, onde a diferença é impressionante. Drauzio, quase 20 anos de projeto, né? Como é que essa ideia nasceu? Como é que saiu lá de São Paulo e veio parar aqui no meio de Manaus? Nós organizamos em 1992 um curso de biotecnologia em câncer e AIDS. A biotecnologia estava nascendo naqueles anos, né? E eu queria fazer esse curso, que no Brasil pouco se falava de biotecnologia, mas eu queria fazer um curso trazendo gente importante para chamar bem a atenção. Eu então conversei com uns amigos lá nos Estados Unidos que trabalhavam com pesquisa, disse como é que a gente faz para atrair essas pessoas e tal. E ficamos tendo várias ideias. E aí eu sugeri essa coisa da Amazônia. Eu falei, olha, tem uma universidade, a universidade lá em São Paulo tem um barco, escola na Amazônia. Eu falei, olha, se você convidasse as pessoas para virem fazer uma palestra aqui e depois uma viagem pela Amazônia, você traz quem você quiser. Qualquer um vai querer vir. O início de tudo foi em 1992. Drauzio trouxe para esta mesma região um grupo de pesquisadores estrangeiros. Entre eles estava Robert Gallo, o imunologista, famoso por ser um dos descobridores do vírus da AIDS, ficou impressionado com o potencial da pesquisa que poderia ser feita. E ele veio, e depois na viagem aqui na Amazônia, um dia no barco ali em cima, no final de tarde, a gente conversando, ele disse, puxa, a diversidade aqui na Amazônia, você vê, não é uma coisa teórica, né? Ela é visível, você olha, vê uma árvore de cada tipo, né? Tem alguém estudando sistematicamente essas espécies. E eu fiquei meio sem graça, falei para ele, olha, que eu saiba não, mas eu não sou muito bem informado nessa área e tal. Mas aí fiquei com essa ideia na cabeça. Depois de um pequeno período trabalhando com o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, Drauzio voltou para implantar o projeto.
De lá para cá, já foram 21 anos. O trabalho de coleta pode durar horas, mas o olhar atento de quem vai no pequeno barco já está acostumado a encontrar no meio da mata até o menor dos galhos. Esse fruto aí, Matheus. Ali, dá uma paradinha aí. Isso é legal, é uma pouco velha. Dá uma voltinha, ele tá de proa lá, entendeu? Ele tá de proa. Drauzio, a gente já está há um bom tempo aqui fazendo o percurso aqui em volta da área que vocês escolheram. E aí agora um caso que vocês tinham se referido, né? Que é a planta completa, né? Com o caule, a flor, o fruto ali, tudo, né? Aquela lá é o que vocês realmente procuram, né? Você procura sempre coletar com... O ideal é a coleta feita com a flor e o fruto também, né? Porque para identificar depois. Porque se você pega um galinho assim, desse tipo aqui, fica muito difícil para o pessoal fazer, para os botânicos classificarem depois. Esse frutinho aqui é bem interessante porque ele tem uma cor bastante característica, né? bem forte. E a característica principal dele é que ele expõe as sementes para fora do fruto. Né? E tem uma polpa, ele é cercado por uma polpa branca. Isso atrai os pássaros de longe, né? O pássaro consegue ver isso aqui de longe. Na hora que o pássaro vê, ele pega a semente, ele come essa semente e consegue levar depois a semente para outros lugares. E assim ele faz a disseminação dessa espécie. A pequena anonácea, que só no Brasil pode se diferenciar em 200 tipos, já revelou um potencial interessante. Em laboratório, os testes apontam para um futuro medicamento contra o câncer de mama. Uma família já bem promissora, assim, ao longo do trabalho ela já é bem promissora, já tem mostrado bastante atividade. Às vezes o trabalho muda de direção. Muda completamente de direção. Esse é o interesse de descobrir medicamentos derivados de produtos naturais, porque a indústria farmacêutica hoje seguiu mais pelo que a gente chama de design molecular. O que quer dizer o seguinte: você tem determinada doença, você quer tratar, aí você conhece, estuda e descobre que essa doença tem um determinado mecanismo e que esse mecanismo patológico se desenvolve às custas de determinadas moléculas. Então você desenha mesmo, faz desenhos computadorizados de que tipo de molécula você tem que construir no laboratório para neutralizar aquela reação patológica. Isso é por onde a indústria enveredou nos últimos 10 a 15 anos, pelo menos. Só que nesse tipo de mecanismo você não tem surpresas, porque você sabe o que você quer atingir e você constrói moléculas para poder atingir aquele ponto. Mas não acontece o inesperado. E frequentemente a medicina e a pesquisa vive disso. Do inesperado. Por exemplo, uma das moléculas descobertas nos anos 90 para tratamento de câncer, o Taxol, o paclitaxel, o nome científico. O paclitaxel foi descoberto na casca de uma árvore, de um tipo de pinheiro, lá no Canadá. E ele age destruindo as células através de um mecanismo que nem se sabia que existia. Foi às custas do estudo da toxicidade, como é que agia o paclitaxel, é que se descobriu esse mecanismo. E hoje temos outras drogas que são utilizadas com a mesma função dele, para agir exatamente nesse mecanismo. Então a natureza preparou essas moléculas de uma forma que é imprevisível. Acho que é isso que é o mais encantador nesse trabalho. Aqui o Dr. Drauzio dá seu conselho de médico. Ele chama a atenção para o fato de várias substâncias serem tão prejudiciais quanto benéficas à saúde. Em alguns casos, o que pode curar também pode matar. Isso é importante deixar bem claro, né? O trabalho de vocês não é usar a planta in natura, não é o fitoterápico, não de jeito nenhum. Porque é um trabalho muito mais avançado. Porque enquanto você prepara um extrato, isso aqui é bom para, sei lá, para tosse. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos preparar um extrato, né? Você, em geral, faz um chá. Pega a planta e joga numa água, ferve.
Só que eu fervo, assim que levanta a fervura, eu tiro e tomo chá. Você espera ferver 5 minutos. Eu ponho uma folhinha, você põe 30. Enquanto a medicina foi assim, um homem vivia 30, 40 anos, era velho. Qual foi o grande avanço da medicina? Quais foram os grandes avanços da medicina no século XX? Foi justamente você identificar as substâncias responsáveis pela atividade. E usar essas substâncias em comprimidos ou em ampolas para injeção, mas evitar toda essa contaminação de outras que vêm ao mesmo tempo e que não têm atividade nenhuma e que às vezes têm atividade maléfica, né? Quando você pega o número de transplantes de fígado, cuja razão foi o uso de medicamentos tóxicos, mais da metade é por esses fitoterápicos, por esses chás caseiros. Hora de concluir a pesquisa no rio e seguir para a terra firme. A segunda parte da coleta acontece dentro da mata fechada. Agora é segmento da pesquisa, uma etapa bem diferente do que a gente fez na voadeira, ali no meio dos igapós, na água. Para onde é que a gente está indo agora? Daqui para frente é o que é chamado de terra firme. Essa região é mais alta, não inunda nunca, né? E aí essas espécies são diferentes. Então agora nós vamos ver as parcelas que nós temos aqui para o estudo dessas espécies de terra firme. São raras as árvores de troncos grandes. Em geral são árvores, os troncos são muito fibrosos, você não quebra de jeito nenhum, mas eles vão lá para cima, porque é lá que está a energia, né? Então, vamos lá? Dentro da floresta, a sensação de umidade aumenta a cada metro de caminhada. Olha a diferença de temperatura. A temperatura chega a variar de 35 graus ao dia até 15 ou até mesmo 10 graus à noite. O trabalho acontece em áreas demarcadas, chamadas de parcelas. São terrenos de 100 metros quadrados com árvores previamente marcadas. A ideia de fazer esse trabalho em 3 áreas diferentes, em 3 hectares diferentes, é comparar biologicamente a ação dos extratos que vêm dessas árvores entre esses diferentes ambientes. Então, porque não necessariamente uma mesma espécie que exista nos 3 ambientes, ela possa produzir a mesma atividade biológica. Às vezes a gente consegue, dentro de uma mesma espécie, identificar dentro de árvores diferentes dessa mesma espécie, devido a características ambientais diferentes, atividades biológicas diferentes também. Aqui é muito mais trabalhoso do que nas áreas de igapó, porque aqui a gente depende exclusivamente de uma pessoa que é um coletor, apto a subir na árvore, que é um trabalho, um esforço humano bastante intenso que é feito pelo Osmar. E se não fosse o Osmar, eu acho que esse trabalho, do jeito que ele é feito, ele não seria possível, ao menos nesses moldes, né? É uma peça fundamental para fazer esse tipo de coleta, porque requer uma preparação física, requer muita habilidade para subir na árvore, né? E trazer o material para a gente. Osmar sempre tirou seu sustento da floresta, só que de 2 maneiras bem diferentes. Antes de se integrar à equipe do Dr. Drauzio, ele ganhava a vida derrubando as árvores que hoje ajuda a preservar. Dá para pegar mais? Antes, quando eu comecei a cortar madeira, a gente cortava de machado, né? A gente passava quase o dia todo para derrubar uma árvore, né? Aí depois surgiu o motosserra. Aí ficou muito mais fácil, mas também para destruir a floresta, né? Mas ficou mais fácil pra gente. Aí, mas depois que chegou a motosserra, eu trabalhei só mais ou menos 4 anos. Aí eu desisti. Foi tempo que fiquei a proibição, né? O IBAMA proibiu a floresta de ser derrubada, né? E até hoje é. E se ele não proíbe, já tinha acabado, né? Olhando o trabalho que você faz aqui e olhando lá para trás na época do desmatamento. Me senti muito, sabia? Porque eu derrubei muita floresta e hoje eu estou preservando. Eu cuido muito bem da floresta hoje.
E antes não. Trabalho concluído. Hora de retornar ao barco. Mas para Matheus e Sérgio, ainda resta uma última tarefa. No pequeno laboratório flutuante, eles já começam a separar e catalogar o material que irá ser testado em São Paulo. Eu saio sempre de São Paulo para cá, né? Aí você pega a Marginal em São Paulo, aquela coisa, parece um estacionamento, você fica preocupado com o horário de chegar no aeroporto e tudo. E aí você, em menos de 4 horas, está aqui na beirada do rio. Aí o barco se afasta de Manaus, vai se afastando, e você rapidamente entra num outro mundo. Existe um pedaço da floresta amazônica bem no meio da selva de pedra. É na região central da cidade, bem no coração da Avenida Paulista, que a equipe do Dr. Drauzio continua o trabalho. Todas as espécies recolhidas durante a expedição amazônica ficam catalogadas no herbário da universidade. Esse engradadozinho ele contém as plantas que foram coletadas na floresta, e depois passaram pelo processo de prensagem, de secagem em estufa, a 45 graus mais ou menos, e depois que as plantas estão secas, dessa forma, a gente, depois que as plantas estão secas, elas estão bem secas, para evitar qualquer tipo de fungo, de infecção do material, elas vão ser catalogadas e identificadas aqui no herbário, né? E esse aqui é o resultado final, depois das plantas devidamente identificadas e catalogadas. Depois de analisadas, as plantas recebem uma etiqueta com as informações sobre a espécie, o gênero e também as coordenadas fornecidas pelo GPS. É através desses dados que ela pode ser localizada novamente se apresentar atividade contra doenças. A gente tem algumas plantas que já têm mostrado atividade bem interessante com relação à inibição do crescimento de células tumorais. Uma delas é essa aqui, ó, que é a Barema auriculata, que mostrou atividade contra câncer de próstata, especialmente das partes do caule da planta. Né? Não toda a planta não, né? Porque a gente faz extrato de fruto, de folha separado, e nesse caso nós fizemos do caule. E o caule que tem mostrado uma atividade, é uma das 10 plantas com maior atividade aqui que nós temos em toda a nossa estratoteca. É indescritível você ter contato com a biodiversidade, com a natureza, e não só essa coisa de a natureza é linda, não. Acho que vai muito mais além disso. A natureza é linda sim, mas o fato de você estar inserido na floresta, principalmente, passar dias na floresta, coletando, suando, dando seu sangue, e depois você vê o fruto do seu trabalho, do seu suor, resultando num projeto como esse nosso aqui da Unip, é fantástico, assim, né? Eu acho que se eu não fosse biólogo, eu não sei nem o que eu seria, assim, porque eu adoro o que eu faço, assim, acho maravilhoso. Parte do material que foi coletada para se fazer extrato chega ao nosso laboratório ainda fresco. Então aqui no laboratório ele é processado de modo a ser seco em uma estufa específica. Esse material depois de seco é moído em um moinho de martelo e depois de moído ele é trazido aqui para o laboratório de extração, onde é exatamente o local onde os extratos são obtidos. Então aqui vocês conseguem ver os percoladores montados com um líquido extrator, né, que é um solvente orgânico, e os diferentes materiais sendo acondicionados individualmente nesses recipientes. Os extratos que são obtidos aqui já somam mais de 2.000 amostras. Nem todas revelarão atividade, mas a aposta é grande.
Daqui podem sair medicamentos contra tipos de câncer: ovário, mama, próstata, sistema nervoso central e até leucemia. Segundo alguns órgãos internacionais, estima-se que, em média, uns de 7 a 10 anos são necessários para essa fase clínica ser desenvolvida. Claro que hoje, com o avanço tecnológico, alguns tipos de medicamento podem ser lançados no mercado em tempos mais curtos, mas realmente está mais relacionado à complexidade de informações que precisam ser obtidas dessa molécula. Em particular, medicamentos a serem usados contra tumores, contra câncer, eles demandam um pouquinho mais de pesquisa. No momento que você descobre uma molécula, ou mesmo um extrato, um passo um pouquinho anterior a esse, que pode ter um potencial para beneficiar muitas pessoas, é uma sensação incrível. É como o seu time ganhar um campeonato mundial. Então é realmente muito, muito estimulante. Sérgio Frana é bioquímico e tem a tarefa de testar os compostos diretamente nas células humanas. Os ensaios demoram uma semana para revelar seu resultado. O experimento ele é muito simples. Você coloca em contato com a célula uma parte do extrato, uma porção do extrato, em placas de plástico igual essa. E aqui a gente já pode visualizar diversas concentrações que foram colocadas, e dessas diversas concentrações que foram colocadas a gente pode até visualizar aqui na placa que algumas concentrações inibiram completamente o crescimento da célula. Isso é o que nós queremos, né? Que tenha uma atividade, quanto maior for a atividade, melhor. Quando você está nessa fase do processo, no começo dos ensaios, olha para as placas são frias, plástico. Quando você se depara com os pacientes que têm a doença das células que estão aqui numa plaquinha simples, aí você dá mais valor àquilo que você faz, porque as pessoas te perguntam o tempo inteiro se já tem alguma coisa nova, elas têm esperança de ser curadas primeiramente. A gente, por enquanto, é o nosso trabalho, a gente quer fazer o melhor para ajudar. Mas na cabeça das pessoas que têm a doença, elas ficam ansiosas para receber notícias boas do nosso trabalho. Essa é uma experiência oposta, né, de você ficar enclausurado numa sala atendendo doentes. Mas isso dá uma curiosidade muito grande pela biologia, pela diversidade dessa região toda, né? A floresta amazônica é uma riqueza dos brasileiros. Eu acho que se nós conseguimos preservar a floresta, os nossos netos ou bisnetos vão ser pessoas ricas, porque o Brasil vai ter um grande valor por causa dessa diversidade que é muito rara em outras partes do mundo.